Olá pessoal, paz e graça a todos em Cristo Jesus. Eu vou estar gravando esse vídeo aqui para fazer uma explicação sobre o texto de Apocalipse 22, versículo 18 e 19. Uma pessoa me mandou aí essa sugestão para explicar esse texto. Se não me engano, o nome da irmã é Jéssica Oliveira. E eu vou estar aqui explicando exatamente esse ponto, ok? Então, irmãos, esse texto de Apocalipse 22, quando fala ali que nós não podemos acrescentar nada às palavras da profecia e nem tirar, esse texto ele está apontando três pontos. Ele está apontando em que não se pode colocar livros a mais na Bíblia Sagrada, além dos 66 que já temos, e nem pode se tirar dos 66 nenhum desses livros, e nem podemos também, nesses 66 livros, interpretar a palavra de Deus de qualquer maneira, falsas interpretações do texto bíblico. Então, quando Jesus ele fala que não se pode nem acrescentar e nem tirar, é uma referência bíblica à fechação do cânone sagrado. O que é cânone? Cânone é uma palavra, canon é uma palavra grega que significa vara de medir. Ou seja, a nossa fé ela é medida pelas escrituras. O que é o cânone sagrado? São os livros que são considerados inspirados por Deus. Então, a nossa fé é medida por esses livros que nós acreditamos ser a palavra de Deus. Então, nós temos aí 66 livros, que é composto por Antigo e Novo Testamento, ok? 27 no Novo Testamento e 39 no Antigo. Então, quando a gente olha essa expressão ali que Jesus ele fala, que não se pode acrescentar nem tirar, ele está fechando, ou seja, nós não podemos mais ter outros livros como sendo inspirados por Deus além desses 66 livros. E quando o versículo 20 diz ali, por exemplo, que aquele que testifica estas coisas diz, cedo venho, ele utiliza uma palavrinha ali, amém. Esse amém quer dizer assim seja. Esse amém é fechando, entende? Fechando o cânone sagrado. E assim nós não podemos e nem temos autoridade nenhuma para acrescentar nada à palavra de Deus. A palavra de Deus é composta de 31.173 versículos, 1.189 capítulos. Então, esse composto da palavra de Deus é o suficiente para a nossa fé. E assim Deus o quis. Então, aqui fecha-se a autoridade para qualquer ser humano, para qualquer um que queira acrescentar. Agora eu vou aqui abordar alguns pontos em rápidas palavras. Eu não vou tratar do assunto de como a Bíblia chegou até nós, mas eu quero falar em rápidas palavras alguns pontos. Por que Jesus fecha o cânone sagrado? Ok? Nós temos alguns livros aí, por exemplo, na Bíblia Apostólica Romana. Vocês vão saber depois o que é a Bíblia Apostólica Romana. Então, a Bíblia Apostólica Romana tem 7 livros a mais que são chamados por eles de deuterocanônico. Por que deuterocanônico? Deuterocanônico significa segundo cano. Eles consideram que também esses livros são inspirados por Deus. Livro de Tobias, Baruque, Judite, Sabedoria e Eclesiástico e também primeiro e segundo Macabeus. Ok? Esses livros eles foram introduzidos no cânone da Apostólica Romana exatamente em 1546, ali no Concílio de Trento. Então, eles introduziram esses livros exatamente para defender algumas teses, da qual, naquela época, havia nascido ali o protestantismo, a reforma protestante. Então, no intuito de defender alguns dogmas, eles acrescentaram esses livros para amparar suas crenças, ok? Esses livros aí que são acrescentados, que por eles é chamado de deuterocanônico, mas por nós consideramos apócrifo, esses livros aí, eles nasceram no período intertestamentário da Bíblia. Então, esse período que nasceu esses livros foi um período de silêncio, onde Deus não se comunicou com a humanidade. A Bíblia judaica, ela é composta por apenas 39 livros, que são os livros que nós temos na nossa Bíblia.
entende? A Bíblia protestante e judaica é a mesma Bíblia. Esses livros, eles não são colocados nem postos na Bíblia judaica. Os livros que nós chamamos de apócrifos e que os apostólicos romanos chamam de deuterocanônicos. Esses livros nascem nesse período aí de 400 anos de silêncio, não foram escritos, né, dentro de Israel, não foram escritos em hebraico, tá bom? Vale também ressaltar isso. E na época que esses livros eles surgiram, já se tinha fechado o cânone do Antigo Testamento. O cânone do Antigo Testamento ali se fechou pelo menos ali por volta do ano 400, 445 antes de Cristo, ok? Então, esses livros foram acrescentados em 1546, ok? No Concílio de Trento, na Bíblia Apostólica Romana. Agora, cabe ressaltar também que existem outros livros que eles, por exemplo, são chamados de apócrifos, são livros apócrifos, mas que eles não fazem parte de nenhum cânone. Por exemplo, existe aí o Evangelho de Pedro, ou melhor, o Apocalipse de Pedro. O Apocalipse de Pedro é um livro apócrifo, não só apócrifo, como também é um livro pseudepígrafo. Vale ressaltar que livros pseudepígrafos são livros que significam escritores falsos. Por exemplo, o Enoque aí tem um livro que leva o nome de Enoque. Se você ler o capítulo 3 do livro de Enoque, você vai perceber que ali tem uma citação que Judas cita no versículo 14 e 15 do seu livro. E quando ele cita Enoque, não é, digamos, canonizando e nem muito menos ratificando o livro de Enoque, que é considerado um livro apócrifo, não só apócrifo, como pseudepígrafo, porque não foi Enoque que escreveu esse livro. Pseudepígrafo é um escritor falso, mas que utilizava ali um nome de uma pessoa famosa, exatamente para sua obra ganhar fama e notoriedade. Então, existem muitos livros apócrifos, como é o Apocalipse de Pedro, por exemplo, o Evangelho de Tomé. No Evangelho de Tomé ali tem algumas histórias bizarras, por exemplo, ali Jesus ele constrói uma represa e também ele constrói pardais de barro. E aí o pai de Jesus vem lá com Jesus e ralha Jesus, porque era no dia de sábado. Aí Jesus vai até os pardais de barro e diz, vão embora, e os pardais saem voando. Imaginou? E se você olhar no mesmo livro do Evangelho de Tomé, tem outra história lá que um jovem bateu no ombro de Jesus e morreu na hora. É muitas bizarrices nesses livros que são chamados apócrifos, que não fazem parte de nenhum cânone. Por exemplo, nós temos ali, além do Evangelho de Tomé, nós temos, por exemplo, o livro de Atos de João, Atos de João. Nesse livro de Atos de João, João ali ele conversa com percevejos, com insetos. Esses insetos conversam com João como se fosse humano. Então, esses livros, esses insetos conversam com João como se fosse humano, e João ali ele aplica, ele diz assim, olha, se esses insetos obedecem à voz do homem e continuam quietos, aí ele diz, por que nós não obedecemos à voz de Deus e nem às suas ordens? E aí eles fazem ali uma mistura. E também, se a gente olhar, tem um outro livro que é o Atos de Pedro. Atos de Pedro também é um livro meio bizarro, que tem umas histórias ali meio mirabolantes. Por exemplo, no Atos de Pedro tem uma história lá que o Simão Mago, que é citado lá em Atos capítulo 8, Simão Mago ele voava sobre a cidade de Jerusalém. Entende? Ele voava normalmente sobre a cidade sobre a cidade de Roma, não é Jerusalém, sobre a cidade de Roma. Então são muitas histórias bizarras, haja imaginação e crendices para aceitar. Não é à toa que esses livros não fazem parte do cânone sagrado. Então, quando ali Jesus fala que não se pode acrescentar, não se pode acrescentar livros além, por exemplo, dos que já estão postos. Então, esses livros, além deles serem apócrifos, eles são também pseudepígrafos, porque não foi Pedro, não foi João, não foi Tomé, não foi nenhum apóstolo que escreveram esses livros. E várias outras obras que tem aí, obras falsas, obras espúrias. Então, esses livros não podem fazer parte do cânone, porque o cânone, por exemplo, obras que têm autenticidade apostólica e a autenticidade dos servos de Deus, dos pais, daqueles que, digamos assim,
legaram as doutrinas cristãs para nós hoje, como Paulo, como Pedro, como Tiago, e João, enfim, e os evangelhos. Então, tudo isso, por exemplo, para que chegasse nas nossas mãos, houve todo um processo, ok? No ano 400 depois de Cristo, se tiver tempo, eu vou gravar um outro vídeo também, se alguém aí pedir, explicando como que a Bíblia chegou até nós. Então, no ano 400 depois de Cristo, o cânone sagrado já estava fechado do Novo Testamento, ok? Então, quando Jesus diz que não se pode acrescentar, ou seja, não se pode colocar outros livros além desses que já foram revelados, entende? Desses 27 que já está no Novo Testamento, não se pode colocar. Depois de Apocalipse, não se teve mais revelação nenhuma com respeito às Sagradas Escrituras. Fechou-se o cânone do Novo Testamento e a nossa fé é medida pelo que está escrito. 1 Coríntios 4, versículo 6, a Bíblia diz que nós não podemos ir além do que está escrito. Lá em Gálatas 1, versículo de número 9 e 10, 8 e 9, melhor dizendo, Paulo fala que nem anjo pode pregar outro evangelho além do qual já está posto, que é Cristo Jesus. Então, com base nisso, não se pode nem acrescentar e nem tirar. Por que Jesus diz que não pode tirar? Por exemplo, se você olhar lá em Mateus 22, versículo de número 29, os saduceus, eles não acreditavam em anjo, em ressurreição, enfim. Eles questionaram se iria haver ressurreição. Porque os saduceus só acreditavam nos escritos de Moisés, eles não acreditavam nos escritos dos profetas, no resto do Antigo Testamento. Então, Jesus responde para os saduceus, olha, vocês erram não conhecendo as escrituras nem o poder de Deus. Está lá em Mateus 22, versículo de número 29. Então, você vai observar que Jesus sim ratifica a doutrina da ressurreição. Depois você pode aí conferir na sua casa o capítulo 3 de Êxodo, versículo 6. Jesus cita esse texto. Não vou aqui explicar porque o vídeo já está um pouco extenso. Então, não se pode tirar também dos 66 nenhum livro, assim como os saduceus estavam fazendo, entende? Então, nós não podemos deixar de achar que apenas uma parte da Escritura é inspirada. Não, a Bíblia é inspirada de maneira plenária e verbal, ou seja, os 66 livros do Antigo Testamento e do Novo Testamento são igualmente inspirados por Deus. Não tem livro mais inspirado nem livro menos inspirado. Agora nós temos que saber trabalhar as escrituras, porque tem a sua parte doutrinária, tem a sua parte profética, tem a sua parte tem aí a sua parte histórica, poética, enfim. Nós temos que buscar entender as escrituras, a palavra de Deus na luz do Espírito Santo, ok? Então não se pode tirar, nem acrescentar e nem também interpretar erroneamente as escrituras sagradas. Por exemplo, lá em Mateus 15, os fariseus interpretavam errado, então eles interpretaram errado as escrituras ao ponto de criarem tradições. E ao criarem essas tradições, o que eles fizeram? Colocaram as tradições acima da palavra de Deus. Entende? Que não podia comer sem lavar as mãos. Comer sem lavar as mãos era pecado para os fariseus. Se você observar em Mateus 15, 13, Jesus diz assim, ó, errais não, ou melhor, em Mateus 15, 13, Jesus diz assim, toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. O que é a planta que o Pai Celestial não plantou? Exatamente essas interpretações errôneas das Escrituras. Então eles interpretavam errado as Escrituras e aplicaram de maneira errada as Escrituras e colocaram, a partir daí criaram tradições e colocaram suas tradições acima da palavra de Deus. E Jesus ali vai exatamente dizer que o Pai Celestial não plantou, o que ele não deixou na sua palavra, vai ser arrancado. Entende? É claro que essas interpretações não têm ligação, por exemplo, com opiniões divergentes dentro da cristandade que não mexem na essência doutrinária. Entende? Que não mexe naquilo que é fundamental nas doutrinas cristãs. Por exemplo, se você ler o capítulo 14 de Romanos, versículo de número 5, com respeito ali a questões da lei, você vai observar, depois você lê com cuidado na sua casa o capítulo 14 de Romanos, também o capítulo 15, mas eu vou citar o versículo 5, quando ali, por exemplo, Paulo diz assim, ó, um faz diferença entre dias e dias, outro julga iguais todos os dias, cada um tem a sua opinião, bem definida em suas próprias mentes. É claro que ali Paulo está falando do sábado, né? Mas
ele, com respeito a essas questões, por exemplo, que não mexe em salvação, não mexe nos pontos essenciais da fé cristã, Paulo diz, olha, cada um pode ter sua opinião, então cada um tem a sua opinião bem definida em sua própria mente. Ou seja, se alguém guarda sábado ou deixa de guardar, se faz para Deus ou não faz, então ele está dizendo por quê? Porque se alguém guarda sábado para Deus, se ele não traz esse peso para a igreja, deixa ele guardar o sábado dele. Agora, o problema é se ele vier trazer a lei do sábado como peso para a igreja, como se a igreja fosse obrigada a guardar sábado, sendo que nós não somos obrigados a guardar sábado. Isso não é um mandamento vigente para nós nos dias atuais, ok? Então, quem guarda sábado, guarda para o Senhor. E quem não guarda, também não guarda para o Senhor. Ou seja, é em Cristo que nós fazemos ou não fazemos as coisas. Então, nessas coisas que não mexem no sistema doutrinário, que não mexem em pontos salvíficos, Paulo diz que nós temos que ter nossa opinião bem definida em nossas próprias mentes, como está lá em Romanos 14, 5, ok? Então, não podemos nem interpretar errado, não podemos acrescentar outros livros e nem tirar dos 66 os livros que já temos. Deus abençoe a cada um, em nome de Jesus. Amém.